Eu me chamo Thaís, e com uma boa prática que a gente tem adotado aqui nas capacitações, para quem está apenas nos ouvindo, eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra, de cabelos enrolados na altura dos ombros, estou com uma blusa branca e hoje eu estou atrás de mim um mapa da cidade de São Paulo. Temos hoje o intérprete de Libras, da Educa Libras, a qual agradeço pela parceria com a SMPED. Para quem não me conhece, eu sou coordenadora de COPATS, que é a Coordenadoria de Parcerias do Terceiro Setor, que é vinculada à Secretaria de Gestão, e que tem como uma das suas principais atribuições promover capacitações e ações para atualização referente às parcerias celebradas entre a administração pública municipal e os entes de entidades sem fins lucrativos. Esse é o nosso último encontro da jornada de capacitação. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui. Na primeira capacitação, a palestra foi sobre prestação de contas com o auditor do TCM, Tribunal de Contas do município, Rafael Arantes. No segundo encontro, foi a vez do procurador do município de São Paulo, Josias Barcelos Júnior, falar sobre o papel do gestor de parcerias e da comissão de monitoramento. No terceiro encontro, falamos sobre o monitoramento inteligente e efetivo na visão das entidades sem fins lucrativos com Falso Arruda. Hoje teremos a honra de partilhar o último encontro com mulheres que conhecem e atuam com parcerias do terceiro setor, para falarmos de um tema super relevante, a construção de um bom edital de chamamento e de um plano de trabalho como fundamento para a parceria de sucesso. Vou falar, então, das nossas palestrantes hoje. Começaremos com a Claudinelli Moreira Ramos, que é secretária de Cultura do município de Mogi das Cruzes, formada em História pela Faculdade de Filosofia e Letras e Cidade de São Paulo, é mestre em Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da USP, pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas e Culturais pela Fundação de Gerona, na Espanha, e possui doutorado em Cultura e Informação pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Na sequência, ouviremos, então, também a Fátima Cristina Abraão, que é coordenadora da Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional da Secretaria Municipal de Educação, formada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, com pós-graduação em Gestão Escolar pela Universidade Cidade de São Paulo e atualmente conselheira do Conselho Municipal de Educação, a qual agradeço já a disponibilidade. Para fazer, então, a fala de dar as boas-vindas, a gente chama agora a nossa secretária adjunta da Secretaria Municipal de Gestão, Regina Pacheco. Obrigada, Regina. Bom dia, Thaís, Claudinelli, Fátima, todos os presentes, Amanda, obrigada pela tradução. É um prazer estar aqui. Eu falo em nome da secretária Marcela Arruda, cheia de compromissos, não pôde estar hoje. Eu acho que ela esteve nas anteriores, né, Thaís? E hoje, infelizmente, ela não pôde estar, para dar as boas-vindas a vocês todos interessados aqui em melhorar as parcerias com o terceiro setor na cidade de São Paulo, que é, do meu ponto de vista, algo essencial para melhorar os serviços públicos entregues à população. Eu sempre gosto de lembrar que as políticas públicas são importantes, mas elas só se tornam realmente efetivas quando traduzidas em bons serviços públicos. Gente, só um minutinho aqui, por favor. Voltei. Então, eu dizia da importância dos serviços públicos, porque são os serviços públicos que, de fato, concretizam os direitos, concretizam as políticas públicas. O que será da educação, da política, as leis nacionais, leis gerais, se não tivermos escolas
que trabalham efetivamente pela aprendizagem dos alunos, não é? E assim em todas as áreas, o que será da cultura, se tivermos uma política cultural, mas equipamentos culturais públicos, que são importantíssimos, não funcionarem. E o setor público, a administração direta, é rígida, é lenta, é burocrática, nem sempre consegue repor os profissionais a tempo, enfim, é muito difícil acompanhar a velocidade requerida pelos serviços públicos dentro das regras da administração pública. Por isso, né, toda essa evolução, e eu tenho a satisfação de ter feito parte da equipe do ministro Bresser Pereira, que criou o modelo de organizações sociais, que esse ano está fazendo 25 anos, com várias comemorações pelo país todo, né, que, claro, como tudo que a gente faz no setor público e alhures, né, precisa ser permanentemente aperfeiçoado, mas é realmente um modelo que que já demonstrou nesses 25 anos enorme contribuição, inclusive durante a pandemia, né, na cultura, na ciência e tecnologia, na saúde, né, na educação ainda não deixaram que mostrasse a sua vitalidade, a sua contribuição, mas enfim, em outros setores avançamos bastante com a OAS. Do mesmo período é a legislação de OCIP, que também foi um grande avanço para poder diferenciar aquelas organizações que realmente são voltadas ao interesse público, e essa legislação de OCIP ficou um pouco deixada de lado quando veio o marco regulatório das organizações de sociedade civil, o famoso MIROSC, que hoje, né, é bastante utilizado, principalmente em assistência social, e também na educação no município de São Paulo, né? Essas jornadas de capacitação, essas 4 sessões, têm o objetivo de ajudar a fortalecer os gestores públicos, porque qualquer parceria só funciona se o lado público, né, funcionar bem. Não adianta nenhuma organização social virtuosa se não tiver do lado de cá, né, um gestor que saiba o que quer, que os gestores, né, que saibam definir o plano de trabalho e que saibam definir o chamamento. Por isso, essa sessão de hoje é tão importante e eu quero agradecer a Claudinelli, que está como secretária de Cultura em Mogi, não é, Claudinelli? E tem uma extensa trajetória na Secretaria de Estado da Cultura, aqui em São Paulo, é conhecida de todo mundo que trabalha na área da cultura, que ajudou a estruturar a unidade, todo o monitoramento, né, de todos os contratos de gestão. A cultura do Estado de São Paulo, há muitos anos, funciona basicamente por meio de entidades qualificadas como organização social, e a Secretaria de Estado da Cultura, com coordenação da Claudinelli, sob inúmeros diferentes secretários que passaram por lá, né, estruturou um monitoramento profissional, competente, organizado, sem entrar para dizer o que as OS têm que fazer no detalhe e como tem que fazer. Este não é o modelo. Monitorar não é controlar detalhes. Monitorar é o controle estratégico. Então, Claudinelli fez esse trabalho lá, estruturou uma unidade de monitoramento, as coordenações, coordenadorias por linguagem, enfim, acho que vai nos contar aqui sobre isso, especialmente sobre o tema de hoje, que é falar da importância e de como fazer um bom edital de chamamento, né? O que é importante, o que a gente deve explicitar, né? O que a gente deve evitar, né? E que não faz parte de um bom chamamento. Então, é isso. E a Fátima Abrão, outra super profissional experiente da área da educação. Um prazer ter você aqui com a gente, conversando sobre isso. Fátima, a educação é talvez, né? Bom, todos os serviços públicos são importantes, mas para
prosperidade possível, né, das camadas mais vulneráveis e para ter alguma perspectiva de futuro para os nossos jovens, a educação é fundamental, né? E vocês têm feito um trabalho lindo, pelo terceiro ano consecutivo, não temos fila nas creches em São Paulo. Isso é um feito para uma cidade desse tamanho, que é do tamanho de um país, é um feito realmente para celebrar, né, fruto do trabalho da educação e com bastante parceria, né, Fátima, para chegar nisso. Então, eu falei que não avançou, mas avançou sim, né? Não em OS, não avançou com OS, avançou com Miroski, principalmente na educação infantil, né, e que temos essa satisfação de celebrar isso, porque não é só um feito do governo, né, é um presente para as mulheres dessa cidade, né, e para as crianças dessa cidade, né, os futuros jovens, os futuros adultos. E hoje, Fátima, o que eu sei é que a gestante que faz acompanhamento na rede pública, no 5º mês de gravidez já pode reservar a vaga, né, para a creche, para o seu bebê quando nascer. Isso é lindo, né? É assim motivo da gente celebrar. Que bom que estamos aqui hoje. As mulheres, os homens também são muito bem-vindos para celebrar esse feito, né? Porque acho que é realmente uma conquista. Bom, eu falei demais. A palavra é de vocês. Vocês aqui vão interagir aqui com os 158 participantes dessa live, né? Então, também, que bacana ter tanta gente assim ligada, interessada nas parcerias. E vamos lá, quero ouvir um pouco vocês também. E eu não vou poder ficar a manhã toda, mas desejo um excelente evento. 160 agora. Obrigada, Regina, pelas boas-vindas. Eu acho que sem mais delongas, Claudinelli, com você a palavra. Tá ótimo, agradeço muitíssimo. É uma alegria imensa poder estar hoje com vocês, né? Agradeço muito, Regina, querida professora Regina, que é uma referência nacional no tema, né? Quero, em seu nome, também pedir, por gentileza, para agradecer a secretária Marcela, também amiga de longa data, e vocês estão fazendo uma gestão muito importante, muito transformadora na Prefeitura de São Paulo. Isso é bem bacana de acompanhar. Agradeço a Thaís, a Amanda, a Fátima, que divide comigo hoje essa responsabilidade, né, de, num tempo curtinho, falar de alguns aspectos bem estratégicos para o sucesso das parcerias. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu acho que vai ajudar a facilitar o acompanhamento da minha fala, mas eu quero aproveitar enquanto eu vou fazendo isso, para me descrever. Eu sou uma mulher mestiça, peraí, só não está entrando aqui, só um minutinho, de... Sou uma mulher mestiça, de indígena, caiová, branco, europeu, negro, africano, enfim, uma brasileira bem típica, de 50 anos, cabelo liso, e que mais? E que parece 35. Que lindo isso, ganhei o dia. Deixa eu tentar ver, não está entrando a minha apresentação? Deixa eu fechar aqui para ver se agora vai. Espera só um minutinho. Aqui, agora acho que foi. Uhum. Peraí. Só mais um minuto, gente, desculpem. Está. Se não der certo aqui, eu vou salvar como PDF Isso. para ver se melhora, mas só porque a gente testou direitinho ontem, né, Thaís? Pois É a lei é. de Murphy atrapalhando, mas espera só mais um minuto. Agora acho que vai.
Vamos lá. Pronto. Agora deve abrir. Vejam, por favor, se está abrindo aí para vocês. Ainda não, Claudinelli. Tá. Acho que agora sim. Foi. Agora sim. Ok. Ufa. Foi. Ai, dá até calor. Obrigada, desculpem, mas vamos lá. Então, a gente vai falar da construção de um bom chamamento, de uma boa proposta, né, como fundamentos para o sucesso de uma parceria, né? E eu quero começar destacando alguns aspectos que eu acho que são centrais de pressuposto dessa jornada, né? Como a professora Regina comentou, a gente vem num avanço desde a reforma do Estado, que faz faz toda a diferença na gestão das parcerias com a sociedade civil, né? Depois de uma trajetória que era muito difícil, em função de estar muito relacionada a práticas mais filantrópicas e mais informais. E acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar sempre, quando a gente fala dessas parcerias, é que elas estão muito ancoradas em mudanças que a Constituição de 1988 trouxe e que calcam a ideia de cidadania, participação direta e solidariedade, reforçando a ideia, a noção de Estado democrático de direito, né? E nessa lógica, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o afastamento de alguns equívocos e de alguns preconceitos, porque às vezes, para construir lá na frente a estratégia, o ferramental, né, o edital, o chamamento, o plano de trabalho, se a gente estiver, de alguma maneira, contaminado por certas ideias que não fazem sentido, a gente pode incorrer em equívocos que vão interferir diretamente na forma como a gente estrutura isso e como a gente acompanha, gerencia, né? Então, sempre é bom lembrar que a parceria com o terceiro setor não é uma terceirização, não é uma privatização, não é uma precarização. A parceria não é e nem pode ser terceirização, privatização e precarização, né? Nesse sentido, a gente já precisa de partida afastar a ideia de contratação de um prestador de serviço que tem que executar uma ação sem interagir de forma qualificada. A entidade parceira precisa ser uma instituição, uma interlocutora qualificada. A gente afasta a ideia de que nós estamos transferindo responsabilidades do poder público para um terceiro executar a seu bel prazer. Não se trata disso. As diretrizes do processo precisam estar previstos no edital de chamamento, precisam estar contemplados na minuta do plano de trabalho, nas orientações gerais para a proposta de trabalho que vai ser apresentada para a entidade, né? E mais, quando a gente vai falar dos recursos, porque essa é uma parte que hoje, por exemplo, eu enfrento bem de perto, né, na nossa secretaria. A gente vai falar das parcerias, muitas vezes alguém vem e defende a parceria com o terceiro setor como uma maneira de diminuir os custos do poder público, né? E aí podemos fazer coisas na parceria, em tese, que não poderiam ser feitas se a gente tivesse dentro do Estado, né? E isso acaba abrindo precedente para que se pense, por exemplo, que é possível a contratação precária, né? Então, o Estado não pode fazer contratação precária, o poder público não pode, mas a entidade pode pejotizar todo mundo, receber, vivenciar situações precárias, né, de riscos trabalhistas, e tudo bem, arcar com custos, né, de alguma medida da seletização ao longo do tempo e depois não ter nenhuma cobertura para fazer frente a esses custos, porque afinal de contas o foco era exclusivamente no objeto. Temos questões aqui que precisam ser ponderadas, tá? Eu não vou me adentrar em todas elas, depois eu fico à disposição para mais, né, caso de dúvidas e tal, mas é muito importante lembrar que tem almoço grátis. A parceria é fundamental
para nos ajudar a ampliar a capilarização das políticas públicas, a chegar nas pontas de forma qualificada, com uma mão de obra competente, adequada para as finalidades, com muito mais flexibilidade do que o poder público de fato tem e consegue ter, mas existem também uma série de critérios que precisam ser devidamente respeitados, obedecidos, e os direitos trabalhistas estão nesta lógica, né? Então, a gente precisa avançar no entendimento de que a realização das políticas sociais, mais do que um custeio, né, que é sempre uma palavra meio temerária para gestão, né, é um investimento social muito necessário e ele precisa estar bem dimensionado, bem equacionado. Se a gente quer atender bem na ponta com todos os serviços públicos, há uma previsão de recursos que precisa estar estruturada para isso. Muito bem. E aí, nesta direção, né, é legal lembrar que a partir da Constituição de 88, a gente tem um conjunto de preceitos que vão lá assegurar a organização das associações de uma maneira muito autônoma, né? A gente não pode interferir, o poder público não pode interferir no funcionamento das entidades, não pode dizer quem contrata e quem demite, por exemplo, não pode obrigar ninguém a se associar ou a permanecer associado. A liberdade de associação é um direito fundamental, constitucional, e as entidades também só podem ser dissolvidas depois do trânsito em julgado de uma decisão judicial, né? E suspensas também mediante decisão judicial. Dito isso, além disso, a gente tem a abertura constitucional, para quem ainda possa ter dúvidas, né, de que é tudo absolutamente legal, para que as políticas públicas possam ser executadas em parceria com entidades privadas, com a população, com a comunidade, com a coletividade. Todos esses são termos dentro da Constituição, principalmente destacados aqui para as áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, meio ambiente, família, criança e idoso. Né? A gente tem um regramento constitucional amplo tratando disso, né? E uma reforma do Estado que depois vai se debruçar sobre algumas dificuldades que a Constituição, apesar de muito benéfica em diversos sentidos, trouxe também porque a gente mudou de um Estado extremamente engessado para um Estado de uma democracia participativa de uma maneira muito rápida, né? E muito com um aparato público sem o devido preparo, né? Ainda muito engessado. A reforma do Estado se debruçou por encontrar alternativas para garantir que o poder público pudesse se focar, né, em 4 setores específicos, né? Então, a gente vai ter um núcleo estratégico e setores de atividades exclusivas do Estado, não exclusivas, e aquelas que têm a ver com a produção de bens e serviços para o mercado. Então, quando a gente está falando do núcleo estratégico, a gente está falando do poder público por excelência, né? Nas instâncias responsáveis pela formulação e definição das políticas públicas, a presidência, os ministérios, as secretarias, enfim. Quando a gente fala do setor de atividades exclusivas do Estado, nós estamos falando daquilo que não pode ser delegado ao particular. E existem áreas que não podem, porque representam diretamente o poder público, né? E aí, a parte de fiscalização, regulamentação, segurança pública, por exemplo, estão nesse patamar. Mas existe um amplo leque de serviços que não são exclusivos do Estado, né? E que podem, e que é benéfico que sejam realizados com a participação da sociedade, né? E aqui a gente está falando em especial dos serviços públicos sociais, como a assistência, a educação, a saúde, né? Além de existir ainda um serviço de produção de bens e serviços, onde o Estado também atua, e que existe a possibilidade de envolvimento de empresas públicas ou sociedades de economia mista. Eu vi alguém aqui perguntar se os slides estarão disponíveis. Se vocês quiserem, com certeza, eu passo o arquivo para a Thaís e ela coloca à disposição aí no grupo. Muito bem.
essa reestruturação da reforma do Estado, né, que o professor Bresser Pereira indicava como sendo a grande tarefa política dos anos 1990, que é a ideia de reforma e reconstrução do Estado brasileiro, né, tinha 4 grandes ideias principais, né, muito resumidamente, né? Diminuir o tamanho do Estado, que era paquidérmico e muito ineficiente. E aí sim, teve uma parte disso que envolveu privatização, uma parte envolvendo terceirização, né? Houve venda de ativos do Estado, como algumas empresas públicas foram privatizadas, houve a terceirização de serviços, limpeza e segurança, eu acho que são exemplos mais comuns que a gente sempre lembra, mas houve a ideia de publicização, né, de transferência para parcerias de serviços públicos não exclusivos. Além disso, a gente passa a falar na desregulação, o Estado passa a ser menos um regulador, menos um Estado burocrático e mais um Estado indutor e regulador, ele deixa de ser um Estado que interfere e executa tudo para ser mais um Estado indutor e regulador, e se busca, com a reforma, aumentar a governança, né? Um Estado mais gerencial e aumentar a governabilidade, ampliar a democracia representativa e a participação, e o controle social. Isso aqui é muito importante neste ponto, porque nós estamos falando de fundamentos que vão dar base para a construção das parcerias com a sociedade civil, né? E que precisam estar na raiz da relação. Senão, a gente vai falar que não é privatização, que não é terceirização, mas na prática vai se relacionar com essas entidades como se fosse uma empresa privada ou um prestador de serviço, né? E a diferença que vai tornar essa entidade uma entidade parceira é a ideia de que ela é uma instância da sociedade civil que representa uma organização da sociedade civil com participação social, com representatividade e que tem em comum com o Estado o objetivo de realizar uma política pública, né, que é, portanto, uma interlocutora qualificada nessa realização de uma política pública. A gente vai falar, então, de um processo, né, que começa a assumir a ideia de realização de serviços de interesse público pelas entidades do terceiro setor com o apoio do Estado. A noção de fomento aqui, mais do que essa do termo de fomento que a gente vai falar já já, né? Mas a noção de fomento aqui, que ancora essa ideia de publicização, é uma noção de fomento no sentido de que o Estado vai orientar, vai estabelecer as diretrizes para a execução daquela política pública, mas também vai apoiar o fortalecimento dessas entidades, para que elas floresçam e realizem cada vez mais e de forma mais independente as suas próprias ações e de forma mais estruturada e em parceria com o Estado, portanto, interdependente, as ações que são objeto de política pública, né? Muito bem. A ideia de publicização, que era a ideia de transformar algumas entidades em organização privada, isso acabou sendo afastado, né, no sentido de que órgãos públicos que existiam no âmbito do governo federal e foram transformados em organizações sociais, foram um episódio que acabou validado, mas não deve continuar a acontecer depois da ação direta de inconstitucionalidade que vetou essa parte da legislação de OS. Portanto, o conceito de publicização que a gente passa a usar exclusivamente esse da parceria, de fato, né, da prestação de serviços de interesse público pelas entidades do terceiro setor com apoio do Estado. Aqui, depois, para vocês que tiverem curiosidade, ficam aí as várias leis que vão derivar dessa reforma do Estado. A gente vai ter uma farta legislação de organizações sociais, né, que eu acho importante a gente tentar traçar um paralelo disso com o que eu vou falar um pouco mais à frente dos chamamentos, tá? E dos planos de trabalho. Notem que a gente está falando de organização social, organização da sociedade civil de interesse público, ponto de cultura, que é uma natureza específica criada no âmbito cultural, e organizações da sociedade civil a partir do Miroski, né? Nós temos várias denominações diferentes
Algumas delas são qualificações. OS é uma qualificação, portanto, a entidade do terceiro setor precisa pleitear e cumprir uma série de requisitos para se tornar OS, e pela legislação nacional, ela tem que se adequar à lei de cada cidade ou estado ou da União, a depender do ente com o qual ela quer ser parceira. O CIP é um título também, é uma qualificação que precisa ser requerida junto ao Ministério da Justiça para que seja homologada e aí permita parcerias em qualquer instância nos entes federados. O ponto de cultura é uma certificação, portanto, é uma certidão que vale durante um período para um determinado tipo de parceria com o poder público na área de cultura. E Organização da Sociedade Civil, ou OSC, é uma denominação. A partir de 2014, o que a gente considerava informalmente como ONG, organização não governamental, ganha uma personalidade própria, né, um reconhecimento, um status, um termo legal, que é OSC, ou OSC, dependendo do estado do Brasil onde a gente estiver, né, Organização da Sociedade Civil, né? Uma entidade que queira ser uma OS é, antes disso, uma OSC. Uma entidade que resolva obter o título de OCIP é, antes disso, uma OSC. A mesma coisa vale para um ponto de cultura, se ele for formalizado. Ele é primeiro uma organização da sociedade civil. E a diferença entre essas instâncias tem a sua razão de ser, principalmente conjuntural, contextualizada, mas ela gera algumas obrigações distintas, né? E que acabam gerando uma confusão danada, porque na hora de celebrar a parceria, na hora de executá-la, ou na hora de, principalmente, analisar a prestação de contas, a gente muitas vezes acaba adotando os mesmos procedimentos. E como não existiu um preparo prévio, uma discussão mais ampliada sobre todos esses instrumentos, com todos os entes públicos, isso talvez até fosse difícil de viabilizar num país continental como o nosso, o que acontece é que nós passamos a adotar muitas vezes, num primeiro momento, práticas muito semelhantes ao que a gente fazia antes, a ideia dos convênios, né? Práticas muito pautadas no que pedem os órgãos de controle. No que pedem os órgãos de controle. Isso gera uma série de confusões, né? Quando que é melhor ter uma parceria com uma organização social? Em que caso de política pública nós deveríamos ter a parceria pelo MIROSC? A professora Regina, no começo, falou do modelo OS, né? Falou que ele ainda não avançou, por exemplo, na educação, onde o MIROSC avançou. Qual dos dois modelos é mais adequado para a educação? Ou para a cultura, ou para a saúde? Né? Esta discussão ainda não foi suficientemente amadurecida, e, de um modo geral, a gente usa o modelo que a gente tem à disposição com mais facilidade, ou que foi, por uma contingência até político-governamental, aprovada na legislação. Não é por acaso que, se vocês estudarem o assunto, Minas Gerais adotou um modelo OCIP, que é muito parecido com o modelo OS de São Paulo. Né? É outra lei, né? O ordenamento é baseado na regra federal, porém a estrutura, o funcionamento foi desenhado de um jeito parecido com o das organizações sociais paulistas, que tem diferenças muito grandes entre si, por exemplo, da área de saúde e da área de cultura. Né? Então, tem vários, sob esses nomes, OS, OCIP, a gente coloca muita coisa que às vezes é igualzinho, embora a lei seja diferente, e às vezes é bem diferente, embora estejamos falando da mesma lei. Né? E aí, como é que a gente vai definir alguns parâmetros comuns? Bom, vamos seguir a conversa. Né? Para começar, e aí vou focar no objeto da nossa discussão aqui, porque o tempo é super curtinho e eu tenho que correr.
né? A gente, quando fala em instrumentos de parceria, no âmbito do MIROSC, principalmente estamos falando em termos de fomento, termos de colaboração e acordos de cooperação. O termo de fomento hoje é muito mais utilizado quando a gente está falando de parceria via emenda parlamentar, mas idealmente ele deveria também ser objeto de uma parceria que deriva de um procedimento de manifestação de interesse social, né? Quando a gente tem uma proposta da sociedade civil que o poder público entendeu que é legítima, vira um chamamento e permite celebrar um termo de fomento. Isto praticamente não acontece no território nacional, salvo pouquíssimas exceções. De modo geral, a gente usa termo de fomento quando a gente está fazendo uma parceria por meio de emenda parlamentar, porque o termo de fomento não precisa ter o chamamento, né, no caso das emendas parlamentares, né? E a gente usa o termo de fomento com o chamamento público quando a gente está falando ou pelo menos deveria, quando vem das propostas da sociedade civil. Já o termo de colaboração, ele é o instrumento mais parecido com o contrato de gestão das OS, em termos de organização, né, do propósito desse documento, né, voltado a atividades de interesse da administração pública, né, a realização de políticas públicas que estão previstas no ordenamento, nos planos nacionais, estaduais ou municipais, por exemplo. E o acordo de cooperação é quando a gente não tem transferência de recursos financeiros públicos, mesmo que possa ter algum tipo de compartilhamento patrimonial. De modo geral, a gente está falando, portanto, de instrumentos que diferem na forma, né, no tempo de vigência e no valor. O fomento é principalmente para projeto e por um tempo, né, com começo, meio e fim, limitado, né, em geral até 5 anos, né, e tem o valor indicado no chamamento público, ou já informado na emenda parlamentar como um teto. O termo de colaboração serve tanto para projeto como para atividade continuada, né? A exemplo também dos contratos de gestão, podem durar até 10 anos, embora a maioria seja feita no máximo a metade desse prazo, e tem no valor uma referência. Na prática, acaba virando um teto, né? E às vezes um teto não alcançado, porque muitos critérios de pontuação reduzem o custo, né? Aliás, consideram a diminuição do custo como um ponto, mas o ideal é que ele pudesse ser uma referência e que a melhor proposta fosse eleita, não necessariamente a mais barata. Essa é sempre uma discussão que a gente tem, né? Enfim, a gente está falando de parcerias que devem ser focadas no resultado. Um chamamento tem que prever uma parceria que vai ser melhor, com mais alcance, com mais agilidade, com mais eficiência do que o serviço que a gente consegue executar diretamente pelo poder público. Essa é a perspectiva, né? Não mais barata, mas mais eficiente, ou seja, a que faz o melhor uso, o uso mais responsável dos recursos públicos, né? Chega do barato que sai caro. E aí, a gente está falando de um setor que tem desafios que ainda persistem muito, né? A gente ainda vive um cenário em que a participação social é limitada no âmbito dessas parcerias, e a gente precisa que ela amplie, com foco. Os conselhos de fomento e colaboração são exemplos de caminhos para ampliação dessa parceria, né? Então, tem alternativas que precisam ser exploradas. Há ainda muita burocracia, muito mais controle de meios e formas e formalidades do que de resultado, né? Porque é mais fácil controlar se entregou 15 certidões do que discutir o resultado concreto e objetivamente, né, tendo sido alcançado ou não. E isso tem a ver com falta de clareza de objetivo e com falta de parâmetro comparativo, série histórica e indicador consistente. Muito bem, isso nos faz persistir uma série de outros problemas, né? E eu vou falar um pouquinho disso, demonstrando alguns caminhos para o atendimento desses chamamentos. A clareza de objetivos é um pré-requisito central. Se a gente tivesse que pensar
qual é o primeiro passo que a gente precisa ter na hora de construir um edital de chamamento. A gente tem que ter muito claros os objetivos daquela política pública e o que a gente quer alcançar, que mudança na realidade a gente quer atingir com aquela parceria, né? Ao mesmo tempo, isso é um ponto para dar certo o chamamento. A gente quer que a parceria dê certo, não basta ter um planejamento essencial, embora ele seja fundamental. É fundamental também que a gente construa uma modelagem de acompanhamento, monitoramento e avaliação, né? A gente precisa ter quadros que possam fazer esse processo de acompanhar, monitorar e avaliar para que a parceria dê certo, né? Então, a gente tem aí um esqueminha que é bem conhecido, né? Não é novo para ninguém, a gente precisa de uma lógica processual que começa com planejamento, né, que passa por critérios objetivos de seleção e celebração, pela execução toda acompanhada, pelo monitoramento e avaliação até a prestação de contas. Só que a gente está falando de uma realidade em que nós não temos uma tradição histórica, nos 500 e tralalá anos de Brasil, não temos uma tradição de planejamento que é cumprida, né? Planejar, a gente planeja bastante. Cumprir o planejamento, apontar a meta, estabelecer a avaliação de resultados, não é ainda um comportamento internalizado na administração pública e também não é na área das políticas sociais de um modo geral. A gente tem um terceiro setor que vem daquela história de que precisar vender o almoço para comprar a janta, está sempre correndo atrás da demanda, muita precariedade, instituições pequenininhas, amadoras, muito amadoras em todos os sentidos da política pública, muito dedicadas em grande parte dos casos, porém, onde a gestão profissional ainda não é um ponto de destaque. E a gente precisa aprender a planejar junto. Daí, de novo, a ideia de fomento, naquele sentido mais amplo, né, de qualificar as duas pontas, dentro da gestão e junto às parcerias. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Esse é aquele dilema do Cheshire, o gato da Alice, né? E se a gente não sabe onde a gente quer chegar, também não dá para monitorar e avaliar direito para saber se a gente está no caminho certo. Nesse sentido, a gente precisa especificar muito claramente qual é o planejamento, né? O que a gente quer em termos de objetivos, o que a gente espera no processo seletivo, qual é a forma de contratualização de resultados que a gente quer que funcione bem, que maneiras a gente vai adotar para acompanhar, monitorar e avaliar, e também entender a fiscalização como um levantamento de subsídios para melhorar as execuções futuras, né? Vale lembrar que no caso do chamamento público, existem critérios legais que permitem que ele não seja realizado, né? Se tiver urgência por conta de alguma calamidade pública, se a gente tiver algum prazo muito exacerbado que coloque a política pública em risco, se a gente tiver situação de programa de pessoas ameaçadas ou um outro problema de segurança, né? Ações ligadas à educação, saúde e assistência, credenciadas, né, por entidades credenciadas, algo que a nova lei de licitações vai tornar ainda mais facilitado. O chamamento público também não é aplicado quando a gente está falando de emenda parlamentar, né? E aí não é o chamamento, porém todas as demais regras valem e elas precisam ser observadas. Bem grosso modo, e também bem ao pé da letra legal, né? Quando a gente vai falar de o que a administração pública precisa assegurar em termos de critério na hora de escolher uma parceria, a gente está falando que o edital, a minuta da proposta, né, a minuta do plano de trabalho, a minuta do termo de colaboração ou fomento, tem que deixar muito claros quais os objetos, né, da parceria, qual é a política pública, qual é a ação concreta, quais as metas que vão ser realizadas, ou seja, onde a gente quer chegar, os custos envolvidos e que indicadores quanti ou qualitativos vão ser adotados para avaliar os resultados. Lembrando ainda que
esse é um ponto bem importante, faz parte do artigo 24 da Lei 13.019, o chamamento público deve selecionar organizações que tornem mais eficaz a execução do objeto. Eficaz foi a palavra escolhida pelo legislador, não foi eficiente e não foi nem mesmo efetiva, foi eficaz. O conceito da eficácia tem a ver com a ideia de previsto versus realizado, né? Da mesma maneira que quando a gente fala de efetividade, a gente está falando de impacto, da garantia, né, do impacto, e quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de custo-benefício. Quando a gente fala de eficácia, a gente quer uma parceria em que o que é previsto seja de fato realizado, que a entrega de verdade aconteça. E aí, a gente está falando de um edital que tem que especificar uma série de componentes típicos de editais, programação orçamentária, objeto da parceria, datas, prazos, condições, local e forma, né? Datas, critérios de seleção e julgamento, valor, como faz para interpor um recurso administrativo, as minutas envolvidas e aqui um diferencial que são medidas de acessibilidade que preferencialmente devem estar contempladas. Desses itens todos, a maioria deles faz parte do dia a dia de quem já trabalhou com qualquer tipo de seleção mais criteriosa na administração pública, mas eu chamo a atenção para as datas e critérios de seleção e julgamento e para a minuta do instrumento. Né? Em termos de critérios para seleção, há uma tendência hoje, em nível nacional, de se adotar um conjunto de dados como os objetivos da política ou programa público, e a gente está sempre se baseando nas especificações que a lei e os decretos pedem, né? A consistência técnica, inovação e criatividade, qualidade e quantidade das metas propostas e dos indicadores também, a adequação ao valor previsto no edital e também a qualidade do planejamento financeiro, e aí tem uma série de possibilidades de pontuar a eficiência orçamentária, então aí sim o custo-benefício, mas também a execuibilidade, e aqui a gente está falando, quando diz de execuibilidade, aquilo é factível, porque às vezes você joga o preço lá embaixo e aquilo vai colocar a sua política em risco, né? O detalhamento desse plano orçamentário, a adequação do cronograma de trabalho e as experiências da entidade por meio de portfólio, sua capacidade técnica, suas realizações anteriores e também da equipe, né? Porque às vezes aí aquela história da contratação da obra, né? Vem um portfólio super legal dos responsáveis, aí quem vai executar é o recém-formado ou estagiário. Você precisa também da capacidade dos dirigentes e dos principais quadros sendo pontuada. Em relação à proposta de trabalho, as orientações gerais, e aqui uma confusão que acontece muito, a diferença da proposta de trabalho com a minuta do termo a minuta do plano de trabalho, né? Quando a gente está falando da proposta de trabalho, a gente está levantando, junto com os dados cadastrais, todas as informações que devem estar contempladas depois no plano de trabalho. E para isso é muito importante que as orientações gerais sejam apresentadas de uma maneira muito clara, né? E a gente contempla essas informações na minuta do plano de trabalho, né, que de acordo com a lei, e aqui eu estou usando no caso de base o decreto municipal paulistano, né, tem a previsão de descrever a realidade, as metas, as receitas e despesas, as formas de execução e os parâmetros. Bom, de um modo geral, uma boa maneira de organizar isso de uma forma mais simples, e aqui já fazendo uma provocação, no sentido de acompanhar uma tendência que tem sido utilizada em outros municípios e outros estados, é fazer a descrição da realidade, respondendo questões relacionadas ao histórico do objeto, à indicação mesmo, né, do problema que a gente está querendo superar, os objetivos propostos, como é que essas metas se relacionam com esses objetivos. Aqui a gente está explicando o que a gente quer fazer, por que a gente quer fazer. Aí vem a descrição das metas e atividades,
né, a forma de execução e a definição dos parâmetros. São pontos que estão previstos no decreto que em muitos chamamentos têm sido reunidos, né? A ideia aqui é que a gente possa informar a meta, informar as atividades, informar esse alcance e já indicar a maneira como isso vai ser verificado e os prazos. Aqui um exemplo disso, né? Eu selecionei esses exemplos de chamamentos de Niterói, de Belo Horizonte, do Ceará também. A gente tem aqui algumas opções que indicam de uma forma simplificada, né, o que é a meta, o que é a ação, o que é o indicador, quais são os possíveis documentos para verificação e os prazos, contemplando os itens previstos na legislação. Né? Então, por exemplo, aqui, esse é o de Niterói, uma ação cultural, um programa da Rede Cultura Comunitária, né? Esse é um exemplo de um trecho do edital de chamamento, onde eles colocam na minuta de trabalho, né, essa meta com essa descrição, esse prazo. Aqui a gente vai ter, notem, os mesmos termos, metas, ações, indicadores, meios para verificação e prazo de verificação, né, sendo apresentados, né, num chamamento de Belo Horizonte da área de assistência, da assistência alimentar e nutricional, né? Ao apresentar os dados desta forma, a gente trata de contemplar a previsão que a legislação propõe, ao mesmo tempo em que a gente reúne dados de forma estruturada, né, para depois poder fazer o acompanhamento. Né? A mesma coisa para a previsão das receitas e despesas a serem realizadas. Aqui, de novo, um exemplo de Niterói, né? Você tem a descrição, a quantidade, os meses, o valor mensal e o valor total sinalizados na minuta do plano de trabalho. Se a gente for olhar esses outros referenciais, mudam as formas, mas o conteúdo é muito parecido. Isso sendo estruturado de forma dinâmica, com formulários dinâmicos, vai nos permitir, inclusive, comparativos entre planos de trabalhos de municípios diferentes dentro de uma mesma política, por exemplo. Para finalizar, porque eu já estourei super o meu tempo, peço mil desculpas, Fátima, só vou chamar atenção para meia dúzia de pontos de atenção, né? Primeiro, clareza e objetividade do edital de chamamento é essencial. A gente precisa, né, que fique muito claro o que a gente está pedindo. E uma das maneiras que, pelo menos na minha experiência, foi mais adequada para fazer isso é chamar o povo para conversar. Você faz uma pré-minuta, coloca em circulação, faz uma escuta, faz uma audiência se a situação tiver, né, necessidade de uma formalização maior, reúne os potenciais interessados, a academia, levanta contribuições dos órgãos de controle. Isso ajuda muito a refinar o documento e a entregar uma coisa que faça mais sentido. Além disso, consistência no planejamento. A gente precisa não começar do zero toda vez, sabe? Levar em conta diagnósticos, pesquisas, avaliações anteriores, aprender com os processos anteriores, né? Ouvir muito o nosso público daquela política, usar os dados de referência para construir o embasamento das ações que a gente quer desenvolver e tentar fazer isso de uma forma bem simples, para que seja fácil de entender para qualquer pessoa, né? Nesse sentido, eu venho da área da cultura, sou suspeita para falar, mas a forma faz toda a diferença, né? É o conteúdo, mas é também a forma. Quanto mais amigável for, melhor. Justamente por isso, alinhar o chamamento, o plano de trabalho e as etapas posteriores é uma estratégia bem importante, né? O que eu estou querendo dizer aqui? O modelinho que você utilizar para fazer o chamamento lá, a minuta do plano de trabalho, onde você indica tudo o que é previsto, replica depois, mantendo a coluna previsto e incluindo a coluna realizado. A gente precisa conseguir comparar, porque muitas vezes parece uma bobagem isso, porque é muito óbvio, mas muitas vezes o relatório não faz referência ao plano que foi pactuado,
né? Então, a gente fica sem saber direitinho se aquela meta, do jeito que estava sendo prevista, aconteceu mesmo. Há que se fazer uma relação, né? E, além disso, a gente precisa gerar e usar os dados de forma contextualizada. E, para fechar, transparência e visibilidade, né? A gente precisa colocar toda a documentação e todas as etapas na internet, divulgar para todos os interessados, né? Ter as planilhas orçamentárias, aqui é outra provocação, que essa é uma briga eterna com o Tribunal de Contas, tá? Pelo menos no âmbito do Estado, que é quem fiscaliza os municípios no interior, e com quem eu já me debatia lá atrás, é uma longa jornada. A previsão orçamentária não tem que ser item a item. Não tem que ser super apertada, estrangulada. Sabe por quê? Porque não funciona para ninguém. Quando a gente tenta fazer uma previsão orçamentária exata de quanto a gente vai gastar no supermercado, a gente se ferra. Porque ou a gente vai fazer uma compra que não é exatamente a melhor, porque a gente está engessado e vai deixar de levar coisas que não estavam lá previstas, ou a gente vai precisar fazer remanejamento. Olha, o papel está mais barato do que o guardanapo. Esse papel está mais barato do que aquele, né? Eu vou trocar a marca. Eu vou comprar mais deste produto em promoção. A gestão da vida é dinâmica. A mesma coisa acontece nas parcerias. Isso quer dizer que dá para deixar de qualquer jeito? É claro que não. A gente usa séries históricas para tentar ter previsões mais ou menos consistentes. Mas a gente precisa que sejam previsões com margem de flexibilidade. E aí, na hora da prestação de contas, cobra no nível de detalhe quando for necessário. Lembrando que no Miroski, isto é necessário em determinados casos, porque o controle é de resultado. Se o dinheiro foi aplicado direitinho, era a quantidade previsto de acordo com os parâmetros de preço de mercado que você tinha, e a entrega foi satisfatória, este controle minucioso não é necessário. A gente precisa mudar a lógica da suspeita para uma lógica da reputação e da credibilidade, né? Por fim, reforço a ideia da ampliação da participação social, tanto no uso das manifestações de interesse social, né? Quanto também na construção dos conselhos de fomento e colaboração com foco para trazer mais para perto os esforços de qualificação das entidades, mas a sociedade civil de um modo geral, né, e ampliar a lógica de participação social e controle social, que são fundamentais para que a gente não esteja falando nem de primeiro setor, nem de segundo setor, mas de relação do primeiro com o terceiro setor. Terceiro não é primeiro, ele não é um braço estendido do poder público, ele não pode ser tratado assim. Ele não é o segundo, ele não pode ser visto como uma empresa privada que cuida da própria vida e ponto, né? O terceiro setor tem obrigações e compromissos públicos comungados com o primeiro. O terceiro setor tem uma flexibilidade, uma autonomia comungados com o segundo, né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa reforçar. Trabalhando junto, a gente aprende muito mais. Eu fico super à disposição, peço 1 milhão de desculpas mais uma vez pela demora, por ultrapassar o tempo, mas é um desafio maluco nessa com essa pauta tão instigante, conseguir falar rapidinho. Muito obrigada. Obrigada, Claudinelli. Imagina, riquíssimo o teu conteúdo aqui, uma verdadeira aula. A gente, de fato, o tempo é curto, mas a gente vai estender aqui, não tem problema nenhum. Vamos continuar então, Fátima, fica à vontade para compartilhar o seu material e com você a palavra também. Obrigada. Bom dia, né, a todos e a todas aí que estão nos acompanhando. Eu agradeço aí o convite da Secretaria de Gestão. Em nome aí da Thaís e da professora Regina, agradeço. Parabéns, Claudinelli, pela sua apresentação, foi riquíssima, contribui muito. E eu me vi muitas palavras suas aí na sua exposição, porque é o que a gente vai vivendo aqui. Bom, eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, próxima aos 50 anos, com cabelo liso
castanho com umas mechas loiras, porque a gente está próximo aos 50 anos, então a gente vai pintando. Gente, é outra de 35. Obrigada. Uso óculos, uma blusa azul. Estou aqui na minha sala, na Secretaria da Educação. Tem um fundo aqui com a janela e umas plantinhas aí, que é uma das minhas paixões. Eu vou aqui tentar compartilhar, eu também não sou muito boa nisso. Ver se dá certo. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo? Ou não? Ainda não. Agora sim, Fátima. Não é assim? Sim. Bom, eu vou falar muito hoje para vocês do meu trabalho aqui na Secretaria da Educação do município de São Paulo, né? Do trabalho com as parcerias aqui do meu dia a dia. Eu sou coordenadora da Coordenadoria de Gestão Educacional e Organização Educacional, que tem entre uma das tarefas as diretrizes e as regras para esse trabalho de parceria na Secretaria, onde a nossa maior parceria é a de creche, no atendimento de creche de 0 a 3 anos. Nós temos outras, né, com educação especial, movimento de alfabetização de adultos, com universidades para formação de professores, mas a parceria de creche é aí a nossa principal e a maior. Então, a SMI é uma cidade, né? Eu trouxe para vocês um pouco dos nossos números, né? Um pouquinho mais de 1 milhão de estudantes, 567 mil na educação infantil, 341 de creche, que é 0 a 3 anos, né? A educação infantil vai de 0 a 5, na creche de 0 a 3, e 304 mil nas parcerias. Então, a gente está falando aí de 89% dos nossos bebês, nossas crianças, estão matriculadas em centros de educação infantil administrados por organizações da sociedade civil. Então, o volume é bem significativo. A Secretaria hoje tem 4.025 unidades e o SEI direto e o SEI parceiro, que são as duas modalidades administradas por organizações da sociedade civil. A diferença é que o indireto, o prédio é municipal e a administração é de uma OSC, e no parceiro é um prédio particular locado com uma administração de uma OSC. Mas, se a gente somar aí, vocês vão perceber que temos um pouquinho mais da metade já das unidades da secretaria já administradas por parcerias. Então, isso dá uma ideia do volume da parceria na secretaria, e acho que nos permite dizer que é um trabalho de sucesso, né? O trabalho da Secretaria de Educação com as parcerias, com as organizações da sociedade civil, é um trabalho de sucesso aqui. A professora Regina lembrou bem, no começo da fala aqui, sobre estarmos aí no 3º ano consecutivo com a fila de creche gerada. Isso é um presente que a gente consegue aí dar para ofertar para a cidade, um motivo de muito orgulho aqui para a Secretaria. Realmente, a gente não tem como dissociar, né, o direito da criança no acesso à educação, que é o que a gente faz, mas dissociar da necessidade da família, né? Ainda mais hoje em dia, as mães trabalhando, né? Então, a necessidade de ter aí onde deixar a sua criança não dá para ser dissociado do direito da criança à educação. Então, e essa conquista dessa fila zerada aí pelo 3º ano, desde dezembro de 2020, ela foi possível graças a esse trabalho que a gente tem com as organizações sociais, organizações da sociedade civil. Não seria possível para a administração, um prédio público, servidor, enfim, que a gente chegasse a esse número de atendimento aí de mais de 304 mil crianças hoje, se a gente não tivesse esse trabalho com as parcerias. E está fazendo, o ano passado, em 2022, nós comemoramos 20 anos
que as parcerias saíram da assistência social e vieram para a educação. Bom, aqui na SMI a gente usa a base legal das parcerias, e a Claudinelli falou muito bem já sobre toda a base legal, não vou nem me repetir, né? A 13.019, que é a lei do Miroski, o decreto municipal 27575 de 16, e a portaria 458, que é a nossa receita de bolo, nossa bula, enfim. É ali que a gente define as regras, as diretrizes desse trabalho, e inclusive também norteia aí o plano de trabalho, que eu vou falar um pouquinho adiante. Aqui na Secretaria, a gente trabalha com credenciamento das organizações, não com chamamento público, e a última normativa que a gente tem é essa, de número 10 de 2023, ela é bem recente, foi publicada agora em abril. Então, nós credenciamos as organizações interessadas em trabalhar conosco nesse trabalho com educação infantil de creche, entre outras exigências, vamos dizer assim. Elas precisam ter, no mínimo, 36 meses em exercício, né, na OSC, atuar na educação, obviamente, estar inscrito no CBDCA, e ter toda a documentação, enfim, da organização. Então, dentre as organizações interessadas, credenciadas pela Secretaria, a cada vez que a gente tem uma necessidade de uma implantação de uma nova unidade, acessamos esse banco de organizações credenciadas. Essa é uma pergunta bastante comum, de como a gente faz essa escolha das organizações, dentro das credenciadas. Então, a gente verifica bastante das que já possuem, né, algum termo de colaboração conosco, a consultação mediante um bom trabalho, um trabalho efetivo. Considerando o tamanho da cidade, a gente busca que elas fiquem mais regionalizadas, porque isso facilita o trabalho da própria organização, na sua logística, inclusive para contratação de funcionários, na aquisição de materiais, alimentos. Então, isso é bastante considerado a área da atuação. Assim como temos aí um número bastante elevado de crianças matriculadas, também temos uma quantidade grande de organizações que trabalham conosco. Hoje, a gente tem por volta de umas 680 organizações que mantêm, né, mantém a administração em uma creche. Isso, por vezes, se torna até um dificultador, né, do diálogo com essas organizações, porque a quantidade de OSCs dificulta que a gente tenha um diálogo efetivo com cada uma delas. Nós costumamos conversar com lideranças, apesar do grande esforço. E a Secretaria de Educação trabalha regionalizada, né? Nós temos 13 diretorias regionais, então, que abrange a cidade toda. Então, esse diálogo com as OSCs também ocorre de forma regionalizada nessas diretorias, de forma que a gente consiga escutá-las, né, e compartilhar as decisões e as dificuldades que temos no dia a dia para esse trabalho. Eu fiquei pensando um pouquinho, quando recebi o convite, né, do que seria, assim, os pilares essenciais para a gente ter um bom trabalho com as organizações. E acho que vem um pouquinho até da apresentação da minha colega, né, da Claudinelli, dessa objetividade e essa clareza. Eu usei o termo legislação, mas eu quis dizer das normas, né? Assim, o que a gente espera deste parceiro com esse trabalho? E aí aqui eu estou falando, me dirigindo muito à administração da creche. O que eu espero que ele faça? Isso precisa estar claro para ele, né? Muito bem definido no texto escrito, né? No termo que ele vai assinar conosco, mas precisa estar muito claro para ele também do que a gente está esperando, quais são as nossas expectativas com isso. E depois de alguns anos aí desse trabalho, acabei de dizer que a gente está aí com 20 anos, enfim,
com esse trabalho com as organizações da Secretaria, não é uma coisa nova, apesar dela ter se intensificado muito nos últimos anos. Acredito que o diálogo constante com as organizações seja muito, muito importante. Dividir as nossas dificuldades, compartilhar a dificuldade do poder público de atender algumas solicitações, né? Ter empatia com a organização, entender essa OSC realmente como uma parceira, no que isso quer dizer, né, mesmo da palavra, de parceria, né? Nós estamos do mesmo lado para exercer uma atividade de responsabilidade da administração pública para a população. E queremos, né, a gente entende que queremos, tanto as OSCs quanto nós da administração, um bom trabalho, um trabalho eficaz, com qualidade para a população. E para a família, né, da forma que a Secretaria trabalha, a família não escolhe qual unidade ela vai efetivar a matrícula da sua criança, né? Nós temos um sistema de matrículas que encaminham as crianças para uma unidade por endereço. E tanto para uma unidade direta, né, quanto para uma unidade parceira. Então, para nós aqui da Secretaria, é muito importante que essa criança tenha as mesmas condições, tanto numa direta quanto na parceira, né? Para a família, isso não pode ter uma diferença, né? Então, a gente tem se esforçado muito para que, dentro do possível, né, a criança, né, tudo que é direcionado à criança, nós tenhamos esse mesmo atendimento. Não, principalmente nas coisas mais importantes, né? Porque eu estou falando de currículo, de alimentação, de transporte escolar, enfim, de formação para professores, tudo que a gente consegue ofertar numa unidade, na direta, a gente precisa e tem conseguido ofertar também numa unidade parceira, numa ideia que nós temos uma rede municipal única, com unidades tanto diretas como parceiras, né? E um outro pilar importante desse trabalho é o monitoramento e a transparência. Eu me vi muito nas palavras da Claudinelli, porque quando ela se referiu a certas dificuldades que a gente tem com o Tribunal de Contas com relação a quando a gente está falando aí de acompanhamento, de monitoramento, de prestação de contas, né? A gente acredita que a gente está deixando aí na guarda dessas organizações o que nos é mais importante, né? Que é a segurança das crianças, né? Elas passam 10 horas com essas pessoas, né? Com os funcionários dessas organizações. Então, não é possível que a gente tenha a relação de algum tipo de suspeita ou desconfiança com essas organizações. Então, a gente sempre fica aqui, a administração, numa situação de, ao mesmo tempo, confiar, acompanhar, ajudar, auxiliar, formar, enfim, e, ao mesmo tempo, monitorar, né, esse recurso público, porque temos aí os órgãos de controle que espera que seja feito esse controle do recurso, né? Esse é um ponto importante, acho que, nesse trabalho, de realizar um bom acompanhamento e monitoramento dos recursos, sem perder essa essência que o Miroski traz do bom trabalho, do objeto bem desenvolvido, né? Isso que a gente pactuou quando assinamos um termo de colaboração, quando descrevemos o plano de trabalho, ele seja efetivamente executado pela organização com a eficácia que a gente espera. E transparência nos dados, né? Que é bastante importante. O Miroski traz uma sessão sobre isso, né? Ressalta essa importância de publicização das informações, dos dados, dos valores, enfim, que traz também essa segurança para quem está executando. O plano de trabalho aqui da Secretaria, como a gente não faz um chamamento, né? Fazemos o credenciamento e temos uma minuta de plano de trabalho, onde a gente tem lá, esses são os itens, né, que constam, e ressalto aqui, acho que a importância
de novo, né, da organização entender o que a gente está esperando dela, né? Então, ele precisa ser objetivo, ter clareza de ambas as partes, né? Eu, como administração, preciso ter certeza do que quero, do que espero, e a organização, e preciso ter certeza que a organização entende, compreende, né, o que eu estou esperando dela. Posso aqui exemplificar, por exemplo, gente, é um exemplo que parece simples, bobo, mas acho que traduz bem o que estou querendo dizer. Nesse item materialidades, a gente vai falar aqui sobre a necessidade de ofertar diversas experiências para as crianças, com livros, com tipos diferenciados de brinquedos, enfim, que é o que fala o nosso currículo. E, certa vez, né, apontamos para uma organização a necessidade de aquisição, né, de brinquedos para as crianças, enfim. Ele, no seu entendimento, comprou um brinquedo para cada criança, né, da quantidade de crianças que ele tem matriculado, achando que ele estava entendendo o nosso trabalho, entendendo o que a gente pediu. Então, assim, o apontamento que foi feito para a organização, no entendimento dele, estava cumprido, né? Agora, faltou, de nossa parte, que ele entendesse dentro, porque nós somos os pedagogos, né? Que eles entendessem dentro da nossa perspectiva do que a gente estava falando, né? Da necessidade da diversidade. Então, acho que é um exemplo simples, mas que caracteriza o que a gente está dizendo quando a gente quer dizer a objetividade do que está escrito, do que está pactuado, da clareza que a organização precisa disso que a gente está esperando do trabalho dela. E um ponto importante também que eu ressalto é o quadro financeiro, né? É importante que a gente entenda, né, que o recurso que a gente vai investir nessa parceria seja o suficiente para que ela aconteça, né? A saúde financeira dessa parceria é importante e é também de responsabilidade da própria administração. Se é compatível que que eu vou exigir, o que eu vou pactuar ali com ela, se é condizente com o recurso que eu vou aportar, né? A OSC não tem obrigação de contrapartida, né, nessa parceria. Então, esse é um ponto, acho que bem crucial, até para a gente não cair nessa ideia da precarização do trabalho. Ele não fica precário se a gente também entende, do lado da administração, a importância desse investimento, desse recurso. É preciso que seja o suficiente para cobrir aí o que a gente espera desse trabalho. Então, recapitulando aí do que a gente está falando do plano de trabalho, esse é o plano que a Secretaria estabelece, são os itens, a gente tem uma pré-minuta, vamos dizer assim, para a organização seguir, as metas também, né, nós pré-definimos, e também ressalta a importância da gente deixar claro quais as metas, como elas serão aferidas, a periodicidade disso, enfim, que é onde a gente vai avaliar, né, o bom trabalho, né, o bom desempenho da organização. Parou de compartilhar? Parou, Fátima. Ah, tá. Eu acho que no trabalho da secretaria eles tinham um pouquinho para contar e ressalto, né, que há esse respeito às organizações que eu acho que tem feito esse trabalho ser de sucesso todo esse tempo. Esse pactuar as dificuldades, a gente trazer as organizações para o nosso lado, dali entender a dificuldade que a administração tem e desempenhar atender algumas exigências, enfim. Quando a gente divide essa responsabilidade, a gente divide essas dificuldades, é mais fácil que a OSC entenda o porquê, né, de algumas coisas que a gente faz. Nós não teríamos condições de ofertar esse trabalho que a gente oferta aqui na Secretaria de Educação sem a ajuda dessas OSCs,
mas ela não precisa ser, esse trabalho, ele pode ser ofertado, né, à população, não necessariamente de forma estatal, isso é uma das coisas que a gente acredita aqui na Secretaria, e acreditamos que tem dado certo, né? Os números acho que mostram isso, e a própria a população, né, que acredita nesse trabalho, gosta desse trabalho, não a gente não tem, as famílias não fazem diferença, né, do trabalho das unidades diretas e parceiras, e acredito que isso tem dado certo aqui para a gente. Com certeza, Fátima. Obrigada pela sua exposição também. Acho que a Regina levantou a mão. Regina? Deixa eu só abaixar aqui. Eu queria fazer uso da minha prerrogativa e começar fazendo as duas perguntas, uma para a Fátima, outra para a Claudinelli. Fátima, a pergunta é a seguinte: imaginando 680 entidades, né, como você falou, imagino que haja uma grande heterogeneidade entre essas entidades. Além disso, você tem as 13 DRS, que são as que acompanham de perto o trabalho de cada entidade. Então, você tem entidades diversas e também olhares diversos, eu imagino, das 13, né? Então, eu queria que você desse alguns exemplos assim dessa diversidade, vai de onde a onde, e como é que vocês conseguem lidar com essa diversidade das entidades e também, imagino, diferenças de olhares de cada DRE, né? A gente tem relatos, não é da educação, talvez seja da assistência, não me lembro, acho que da educação, uma entidade que tem oferece 2 lugares diferentes creche, então está monitorada por 2 DREs diferentes, né, e que às vezes cobram coisas diferentes ou interagem de maneira diferente. Então, essa pergunta para você, assim, como lidar com essa diversidade numa cidade desse tamanho? E para a Claudinelli, como foi, como está sendo essa sua passagem de uma Secretaria de Estado para um município que é grande, né, um município grande, mas ainda assim, né, comparado com o Estado de São Paulo, né, é pequeno. Então, o que que um município grande, mas não tão grande se comparado com o Estado, né, apresenta de novos desafios para você? Oi. Realmente, professora Regina, essa é uma dificuldade grande que a gente tem. As OSCs nós temos realmente de todos os tamanhos e, enfim, e graus aí de profissionalização, vamos dizer assim. Temos OSCs grandes, bem estruturadas, então elas têm corpos administrativos, corpo jurídico, contadores, enfim, que facilita muito, né, a vida dela mesma nesse trabalho. E temos, vou te falar aqui, metade delas, OSCs muito pequenas, que tem uma creche, e que a presidente tinha lá um desejo de fazer um trabalho com criança, e a gente tenta, muitas vezes, dialogar com elas, que assim, só amar as crianças não é o suficiente para esse trabalho. É bastante importante, mas ele não é o suficiente para esse trabalho para ela mesma, né? E essas questões trabalhistas, as questões contábeis, elas são relevantes no trabalho dela para que ela consiga desenvolver também um bom trabalho, sem problemas, enfim, e que elas precisam se profissionalizar. O tribunal até tem nos cobrado um pouco a possibilidade de a gente ofertar também capacitação, enfim, formação para essas OSCs, para que esse trabalho seja melhor. E as organizações, realmente, eu tenho OSCs que têm creche em várias diretorias, em 8 delas, por exemplo, 9 delas. Dentro das DREs, né, as pessoas são as pessoas, né? Então, a gente tem também resistências quanto até a esse trabalho ainda. Esse olhar ainda que a Claudinelli falou, né, que é privatização, que é precário, isso acontece dentro ainda, entre os próprios servidores, né? Mesmo que a gente esteja aí há 20 anos com esse trabalho, que seja um trabalho de sucesso, enfim,
vem sendo ampliado nos últimos anos. Então, isso também torna um dificultador do trabalho, porque às vezes a gente percebe até um forçar de mão aí mais do que o necessário, né? Assim, um acompanhamento mais rigoroso do que o próprio rigor da lei em cima disso. E entendimentos entre o que a gente publica, né? Porque a secretaria, ela conversa, vamos dizer assim, também por meio do que ela publica no Diário Oficial, né? A regra, ela é publicada, enfim. E às vezes a gente percebe os entendimentos aqui e ali, diferente do espírito que a gente publicou, mesmo que isso tenha sido conversado e pactuado com as próprias diretorias antes, né? A gente não tem aqui a prática de publicar coisas sem discutir com os pares, né? E as DREs também são os nossos pares, né? Então, a gente conversa com as OSCs e também com as DREs antes de uma publicação, enfim, nós não somos aqui também os mais inteligentes do mundo, né? Esse é um trabalho de muitas mãos e precisa, então, ter esse diálogo. Mas isso é uma realidade que dificulta também muito para as organizações. Porque, por mais que a gente fale, então, do que tudo que falei agora, dessa clareza, da objetividade do que a gente espera da OSC, se a gente não tiver essa objetividade aqui dentro de casa, essa clareza aqui dentro entre as diretorias e o órgão central, fica muito difícil para a organização. Né? Se ela tiver que entender, então, que cada uma dessas diretorias esperam, para ela o trabalho fica bem difícil. E a gente enfrenta esse trabalho, mas acho que pelo tamanho mesmo, né? Nós somos, né? São 13 diretorias, eu vou dizer assim, sei lá, vamos falar quase umas 200 pessoas que interagem diretamente com parceria, juntando os setores das diretorias que trabalham, né, que estão neste trabalho, mais as equipes aqui da secretaria, então só de servidores, aí eu estou falando de umas 200 pessoas, com 680 OSCs, com mais de 2.000 unidades. Então, é bem complexo, realmente, esse diálogo com todos eles. A gente faz reuniões semanais, a gente, tanto com as DREs, mas eu acho que sempre o caminho com as organizações, muitas vezes as organizações que trazem essa dificuldade que ela está encontrando na DRE, para que eu possa, inclusive, orientar a DRE. A diretoria nem percebe que ela está agindo de uma forma que não está de acordo com as outras, né? É a própria OSC que traz isso para a secretaria para a gente poder agir. Então, e o contrário também, né? A DRE pedindo ajuda com uma OSC, então, aqui também a gente faz um pouco desse meio de campo entre as organizações, as DREs, enfim, os órgãos de controle, enfim, né? É um trabalho complexo, mas, assim, acho que o que a gente ganha realmente disso tudo, o que faz a gente voltar aqui no dia seguinte e continuar com essa discussão com todos esses atores, é realmente quando a gente vai para a creche e vê as crianças bem atendidas e as famílias satisfeitas enfim, e possibilitando não só que essa família consiga, né, trabalhar, enfim, e trabalhar tranquila, sabendo que a criança está num bom lugar, que ela não está pagando uma vizinha, enfim, que ela está no lugar protegida, mas também do que a gente vai oferecer para essa criança com esse trabalho do creche, né? O quanto ela vai ser beneficiada no seu desenvolvimento, com as experiências que ela vai ter dentro da creche. Então, acho que é isso que faz a gente voltar, saber que essas mais de 300.000, e hoje a gente tem vaga para todo mundo. Você falou no começo, né, sobre o programa Mãe Paulista da Creche, então, quando ela faz ultrassom, o acompanhamento na UBS, ela tem essa vaga garantida, ela indica, eu gostaria de ter creche quando a minha criança tivesse 4 meses. Então, ela fica tranquila que quando a criança tiver 4 meses, vai ser disponibilizada uma vaga para ela. Então, é bom para a gente que se planeja também de quando vai chegar essa demanda, e essa tranquilidade que a gente está dando para essa gestante, depois para essa mãe, de saber com que ela vai ter, com quem onde deixar a criança quando o bebê nascer. Desculpa, eu realmente fico emocionada de ouvir isso, inclusive porque, Claudinelli, não sei se os outros sabem, eu ouvi o prefeito falar isso, são 140.000 bebês que nascem por ano na cidade de São Paulo, não é isso, Fátima? Nem todos são demanda para creche, mas enfim, né? Imaginem isso, realmente é muito bacana.
No outro É, dia que a gente tem mais tempo, eu gostaria de saber assim, quais são os problemas das creches próprias da administração pública. Isso aí teríamos assunto para, né, comparar as teríamos, a duas, gente. seria uma outra conversa. E olha, eu queria até. Eu fico assim feliz desse trabalho hoje com essa fila zerada, porque eu estou há 9 anos aqui na secretaria e já cheguei a trabalhar com 150, 160 mil famílias esperando por uma vaga. Então, assim, ter trabalhado naquela realidade, nem a gente que estava aqui na secretaria acreditava que a gente ia chegar nesse zero em tão pouco tempo, porque para quem tinha 660 mil, era uma coisa assim, né? Uma fila que você não perde, não vê o fim. Então, ter chegado a esse número, né? Essa possibilidade para São Paulo, ter sido a primeira capital a fazer isso e do tamanho que nós somos, realmente é de muito orgulho desse trabalho, que não é só nosso, né? É de tantas mãos, como eu acabei de falar dos nossos números, mas é um trabalho, um grande presente mesmo para a cidade. Obrigada. Gente, eu não posso deixar de falar mais uma coisinha. Quando tinha essas filas e vocês fizeram aqueles hackathons, etc., por acaso, meu filho trabalhou num desses que ele fez um aplicativo para a família saber qual era o lugar dela na fila, coisa que hoje não tem mais necessidade. Maravilhoso. Gente, que sensacional. Eu também acho emocionante esses relatos, essa realidade mudando, é o que faz a gente levantar da cama de manhã, mesmo sabendo que vai quebrar pedra em cima de pedra e às vezes enxugar muito gelo, né? E aí, ouvindo a Fátima, você, Regina, eu acho que o grande desafio, o meu principal desafio hoje é lidar com a questão do tempo. Porque nós temos três grandes balizadores, três dificuldades centrais. De um lado, trabalhar com a realização de um conjunto de entregas e também de políticas estruturantes, né? Eu entrei agora, tem 4, quase 5 meses, né? E tem mais 1 ano e meio, um pouco menos até, para encerrar essa gestão. E pode ser que ela continue, o prefeito está em primeiro mandato, trabalha nessa direção, mas pode ser que não. E a gente tem que lidar de maneira a ter o máximo de entregas qualificadas, mas também pavimentar um caminho que seja parte de um esforço de construção de política pública. Então, entrega e política estruturante de um lado, formação tanto no âmbito dos servidores quanto dos parceiros, do próprio setor cultural, e eu acho que esse desafio da formação é um desafio nacional, né? Mogi das Cruzes não é diferente, a gente precisa muito de compartilhamento de conhecimento e de mentoria para que as parcerias evoluam, para que os processos, né, se aprimorem. E, por fim, aí eu acho que é um desafio do mundo contemporâneo, né? Lidar com a necessidade de ampliar a participação social e as construções coletivas num cenário que exacerbou muito o indivíduo, né? A gente está mais individualista, a gente fica com o celularzinho, né? E focado na própria tela. Então, as demandas sociais e coletivas, fora da linha da política de balcão, sabe? Que bate na nossa porta o tempo todo, é conseguir construir junto, mesmo com o divergente, com o diferente, com todas as pessoas, essa é a nossa lida no dia a dia. Eu acho um trabalho incrível, é enlouquecedor, mas é muito bom também. E ver realizações como essas que a Fátima descreveu, né, alimenta a nossa vontade de seguir em frente. E eu agradeço mais uma vez, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigada, Fátima, Claudinelli, Regina, nossa adjunta, obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje. Algumas perguntas que eu repassei para a Fátima e Claudinelli, vocês acabaram pincelando aqui na exposição de vocês, já foi conversado um pouco, mas eu queria deixar à disposição o nosso site de Copates para eventuais dúvidas, daí a gente direciona para vocês. O material, então, vai ser disponibilizado. Fátima, se você me permite,
O seu material de apoio também a gente vai divulgar aqui no nosso site. Por conta do tempo mesmo, como a Regina disse, a gente teve um pequeno atraso hoje, vai ficar para uma próxima capacitação, que terão alguns outros temas bastante relevantes aqui, de parcerias com o terceiro setor. Eu queria agradecer a todas vocês, queria também falar que esse é o último encontro, que a gente teve mais de 1.500 inscrições de servidores públicos para as nossas capacitações, nas nossas 4 capacitações. Isso foi um desafio para a gente ficou muito feliz de saber da procura dos servidores públicos com esse tema. Queria agradecer, em especial também a nossa secretária, Marcela Arruda, a secretária adjunta, Regina Pacheco, pelo apoio e confiança nossas ações, né, e nossos projetos aí que adiante vocês verão também. Queria agradecer a minha equipe de Copates, Andressa, Augusto, Giovanni, Radamés, Tamara, que também fazem o trabalho acontecer, tá? Colaboram muito, muito obrigada. Ascom, Cotic e EMASP também, que sempre parceiras da gente aqui nas nossas capacitações. Muito obrigada. Nas próximas a gente vai ter novas ações, novos projetos, vocês saberão aí, será divulgada pela equipe da Ascom. Regina, quer falar? Dizer que a Amanda aguentou o tranco aqui sozinha. Educalibras, obrigada, Amanda, da Educalibras, da Secretaria de Pessoas com Deficiência, muito obrigada. Nosso Copates, então, fica à disposição também, gente, o nosso e-mail está aqui no chat, e aguardo vocês nas próximas ações. Muito obrigada. Parabéns para as 2 gestoras, Fátima e Claudinelli, obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Obrigada.